Na minha opinião, respeito, assim como amor, não é algo que pode ser comprado, forçado ou imposto. Na maioria das vezes, o respeito é conquistado por meio de ações, palavras, tempo. E, em uma relação bem específica, ele costuma nascer com a gente. O respeito e a admiração pelos nossos pais parece ser algo intrínseco, mas não permanente. Aqui uso pais em referência aos adultos que cuidam da gente quando somos pequenos. Aquelas pessoas que parecem saber a resposta para todos os problemas do mundo, que nos ensinam com tanta convicção o que é certo e o que é errado, que carregam o poder da nossa frágil vida em suas mãos. Então parece lógico que haja respeito e admiração desde o ano zero, antes mesmo de sabermos o que essas e outras palavras significam. Porém, os anos passam, nós crescemos, a nossa percepção de mundo deixa de ser aquele lugar restrito entre quatro paredes e começamos a enxergar pelas nossas próprias lentes. E aí, ações, palavras, tempo passam a ser tão importantes quanto em qualquer outra relação. E o sentimento que um dia parecia tão óbvio já não é mais garantido. Às vezes, uma foto é suficiente para fazer tudo desmoronar. No dia 19 de novembro de 2012, Mark Redwine passou pela sala de televisão onde seu filho Dylan, de 13 anos de idade, dormia no sofá. Era cedo, aproximadamente 7h30, e Dylan havia combinado de encontrar o seu amigo Ryan no centro da cidade naquela manhã. Mark tentou acordar o menino, mas não adiantou. Dylan continuava sonolento e o pai precisava pegar a estrada. A cabana ficava em uma região remota, uma área rural e montanhosa no estado do Colorado, um pouco distante de Bayfield, onde Ryan morava, e de Durango, para onde Mark estava indo. Os compromissos eram típicos da vida adulta: ir ao banco, resolver questões relacionadas ao trabalho, passar no escritório do advogado. Tudo foi concluído em algumas horas e antes do meio-dia, Mark voltou. Mas encontrou a casa vazia. Dylan não estava mais dormindo no sofá, nem tomando banho, nem preparando algo para comer. Não era uma situação alarmante, Mark pensou. Provavelmente Dylan decidiu matar a saudade dos amigos, já que não morava mais com o pai e a visita naquela semana era a oportunidade perfeita para encontrá-los. Contudo, as horas passaram e as mensagens que Mark enviou ao filho continuavam sem resposta. Até que, no final da tarde, depois de entrar em contato com Ryan e ser informado de que Dylan não havia falado com o amigo o dia inteiro, nem pessoalmente, nem pelo celular, Mark enviou uma mensagem à sua ex-esposa, Elaine. É o tipo de mensagem que nenhuma mãe quer receber, principalmente quando vem de quem era responsável pelo seu filho naquele momento. Mark perguntou se ela havia falado com o Dylan e a mulher gelou. A última mensagem que recebeu do filho foi no dia anterior e imediatamente começou a ligar para o menino. Mas, assim como o pai, a mãe não obteve resposta. Elaine estava a 500 quilômetros de distância, em Colorado Springs, onde morava com seu marido, Mike. Apesar de Dylan ter viajado de avião para visitar o pai naquela semana, Elaine não queria esperar nem uma hora mais. Ela ligou para o seu filho mais velho, Corey, e contou o que estava acontecendo. A princípio, ele não acreditou, achou que a mãe estava exagerando, mas depois de algumas tentativas falhas de falar com o irmão, a sensação de pânico era impossível de ser ignorada. Corey avisou o chefe que precisaria se afastar dos trabalhos nos próximos dias e foi ao encontro de Elaine e Mike. Juntos, os três embarcaram no carro e dirigiram sem parar por 6 horas até a delegacia de Bayfield, onde Elaine declararia seu filho como pessoa desaparecida. My son's name is Dylan Redwine, yes. And his dad texted me a little while ago and said he could not find Dylan. Dylan Nicholas Redwine era o caçula da família e a pessoa preferida do seu irmão mais velho, Corey. Ambos eram filhos de Elaine e Mark Redwine, que foram casados por aproximadamente 15 anos antes da formalização do divórcio em 2009. A princípio, o relacionamento ia bem. Em 1991, Corey nasceu, e em 1999, Dylan. Mas, com o passar dos anos, as brigas começaram a parecer inevitáveis e os filhos se viam no meio do fogo cruzado, enquanto tentavam defender a mãe, já que Mark abusava do álcool e era violento durante as discussões. Quando eles finalmente se separaram, ambos os meninos preferiram continuar morando com Elaine, por mais que eles tentassem manter uma relação amigável com o pai. Elaine encontrou amor de novo e casou-se com Mike Hall, que rapidamente virou uma figura paterna na casa, principalmente para Dylan, o filho mais novo. Mark deixava claro o quanto esse relacionamento o incomodava, aproveitando para falar mal de Elaine e de seu novo marido a cada chance que tinha. Mas esse comportamento não causava
dava o efeito desejado. Muito pelo contrário, tanto Dylan quanto Corey respeitavam a mãe e o padrasto, e exigiam que o pai os respeitassem também. Para Corey, que era o filho mais velho, as discussões começaram a ficar cansativas, e aos poucos, com a independência que a idade lhe dava, começou a negar as visitas do pai. Ainda assim, nos primeiros anos após o divórcio, Elaine e os filhos moravam em Bayfield, o que tornava a possibilidade de Mark vê-los, sem muito planejamento, bem maior do que quando a família se mudou para Colorado Springs. Não que ele ajudasse na criação dos meninos, tá? Assim como aconteceu com os filhos do casamento anterior, Mark parecia mais interessado no poder de escolher quando e como ver as crianças do que realmente ser um pai participativo e presente. Algumas vezes o objetivo era apenas provocar a ex-esposa e, ao passo que Dylan foi crescendo e amadurecendo, começou a entender melhor a personalidade explosiva do pai. Isso causou um declínio considerável na sua relação. Mesmo com essa questão a ser resolvida, Dylan era uma criança alegre e comunicativa. Tinha diversos amigos, era extremamente talentoso nos esportes, como beisebol e futebol americano, além de amar videogames e tudo que tinha a ver com tecnologia. Quem olhava de fora não via nada além de uma criança feliz e saudável, mas por dentro fazia um tempo que Dylan carregava um segredo. Agora, um alerta aqui. Se você está comendo, pare. Eu não vou ser extremamente descritiva, mas preciso falar sobre isso porque é relevante para o caso. Em 2011, Mark ligou para Elaine e disse que queria passar o Dia dos Pais com os filhos, fazer uma viagem até Michigan, assistir ao jogo de beisebol, sair para comer, ver uma corrida de carros, enfim, coisas que ele sabia que Corey e Dylan gostavam e por isso provavelmente não negariam. Até que um dia, durante essa viagem, Dylan pegou emprestado o notebook do pai enquanto ele estava dormindo e acabou encontrando algumas fotos comprometedoras. Antes de mais nada, somos todos adultos aqui e eu não vou julgar o que você faz na sua intimidade entre quatro paredes. Isso é problema seu. Se não está cometendo um crime, machucando alguém ou fazendo algo sem consentimento, cada um tem direito de agir da forma que preferir dentro da própria casa, certo? Alguns fetiches são considerados mais aceitáveis, outros menos. Muitas vezes é trabalho do psicólogo ou psiquiatra tentar entender essas preferências sexuais. Se é realmente apenas uma preferência ou se é algo reprimido, algo que pode ser prejudicial para você ou para os outros depois. E claro que quando eu estou pesquisando, eu faço questão de ler tudo que eu encontro, ver quais foram as evidências apresentadas, o que estava no processo e as fotos estavam anexadas. Provavelmente vocês conseguem encontrá-las na internet, mas um conselho de amiga, não procure. Bom, a primeira foto que Dylan viu foi de Mark com um sutiã vermelho e maquiado, ok? Ok. É claro que é chocante para um filho encontrar uma imagem dessa quando não é esperado, né? Mas é na próxima foto que o bicho pega. Mark estava usando uma fralda de bebê mesmo, visivelmente suja de fezes. E na próxima foto, ele tá comendo as fezes. Fezes espalhadas no rosto, na barba, enfim, a tal da chuva negra. Eu vou ser sincera com vocês. Quando eu decidi fazer esse caso, eu não sabia sobre as fotos das fezes. Eu vi sobre o desaparecimento do menino e sobre a foto que ele havia encontrado do pai com um sutiã. Sempre que eu escolho um caso, é porque tem algo que eu acho interessante discutir. Às vezes trazendo um ponto de vista diferente, alguma pesquisa ou dado que encontrei. Quem tá aqui há mais tempo já deve ter percebido isso. Nesse caso, eu queria falar sobre outra coisa, só que quando sentei para começar a escrever, é que vi esse detalhe. E aqui estamos. Esse comportamento é conhecido clinicamente como coprofagia e pode estar associado a diferentes quadros, como psicose, demência, transtorno de pica, aquele que a pessoa consome substâncias que não são alimentos, tipo giz, terra, cimento, mas, ao que tudo indica, no caso de Mark, é de uma preferência sexual extrema. Há uma discussão sobre parafilia e transtornos de personalidade na comunidade médica. Desde 2022, o diagnóstico de transtorno parafílico passou a ser reservado apenas para os casos onde o comportamento causa um sofrimento marcante ao indivíduo ou envolve pessoas não consentientes, ou seja, pessoas que não concordaram com aquilo ou que não possuem discernimento, capacidade para concordar, como uma pessoa menor de idade. Para vocês entenderem alguns exemplos de transtornos parafílicos: exibicionismo, pedofilia, sadismo sexual coercitivo, quando a pessoa sente prazer sexual em machucar, humilhar, causar medo em outra, sem o consentimento dela. Voltando para o quarto de hotel em 2011. Como vocês devem imaginar, Dylan ficou completamente horrorizado ao encontrar as imagens e chamou o irmão mais velho para ver também. Os dois se trancaram no banheiro, Corey pegou o próprio celular e tirou fotos da tela do notebook, enviando em seguida para o seu e-mail. Ele guardou essas fotos
como uma forma de defesa, já que o divórcio dos seus pais foi contencioso e ainda estava rolando uma batalha judicial pela guarda de Dylan. Em diversos momentos, Mark tentava descredibilizar Elaine e as escolhas dela na criação dos meninos, então essa poderia ser uma prova valiosa para a proteção da família, na opinião de Corey. A partir daquele momento, o que restava de respeito e admiração pelo pai se esvaiu completamente. Os irmãos decidiram não confrontar, nem citar o que haviam encontrado no notebook, mas depois dessa viagem, eles começaram a evitar Mark. Para Corey foi mais fácil. Aos 20 anos de idade, não havia obrigação imposta pelo judiciário de passar tempo com o pai, mas esse não era o caso de Dylan, que ainda era menor de idade e precisava cumprir os requisitos da guarda compartilhada. E foi essa questão, a princípio, que me fez querer falar sobre o caso de hoje. Não é o primeiro nem o segundo caso que vejo onde a criança apresenta resistência na convivência com o pai, mas sua vontade não é respeitada e às vezes nem mesmo questionada. Qual o motivo dessa criança estar negando a visita? Por que essa menina chora toda vez que o pai vem buscar? É claro que, juridicamente, a visita não é apenas um direito do pai, mas um direito e necessidade da criança e do próprio tutor desse menor. Esse é o momento de conexão e construção de um relacionamento que não está completamente presente no dia a dia. Todos nós já fomos pequenos e sabemos que o tempo de qualidade é a coisa mais preciosa durante o nosso crescimento. O momento de brincar junto com os pais, de conversar, comer, fazer perguntas, passear. Provavelmente essas são as lembranças que irão permanecer e nos acompanhar até a vida adulta, assim como os traumas e momentos de tristeza. Muito mais do que ganhar um brinquedo, é a forma como nos sentimos que realmente marca. Por esse motivo, é importante manter o contato, principalmente se é algo que a pessoa que não mora com a criança quer. E a palavra do filho, nesse momento, não é a palavra final. Por exemplo, digamos que a criança mora com a mãe e a separação foi conturbada. A relação dos seus pais está completamente abalada e daí a criança escuta a mãe reclamando do pai todo dia. Ou a própria mãe fala pro filho todos os defeitos do seu pai, tudo que ele faz de errado, etc. Criança é uma esponja. Ela vai reter essas informações e vai começar a negar as visitas. E daí, ela vai perder a chance de desenvolver uma relação com o pai. Vai perder a chance de ser amada por outra pessoa, de colecionar mais memórias legais, mais momentos importantes para sua formação. No Brasil, há inclusive a Lei número 12.318 de 2010, que dispõe sobre a alienação parental, justamente para tentar evitar esse tipo de situação que narrei. Para quem nunca ouviu falar, a alienação parental é a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida pelos que tenham a criança sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou para que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção do vínculo com ele. Portanto, isso é algo a ser considerado sim. Há muita importância nessa regulamentação da guarda compartilhada. No Brasil, acredito que busca-se muito mais a mediação familiar do que a imposição da visita nesses casos, principalmente observando a idade de Dylan, que já seria considerado adolescente pela lei brasileira. Eu não posso falar por experiência porque nunca trabalhei com direito de família, mas no caso dos Estados Unidos, mais precisamente no Colorado, que é onde esse caso ocorreu, eu notei uma rigidez maior nas decisões do tribunal. Dylan cresceu amando seu pai, admirando, respeitando, mas cada vez que ele bebia em excesso, cada vez que ele discutia com Elaine, cada vez que ele era maldoso e explosivo, um pouco desse relacionamento se perdia. Até a cartada final, que foram as fotos chocantes, extremas, que um garoto de 13 anos não estava preparado para ver. Bom, eu tenho 32 anos e não estava preparada para ver também. Após esse fato, Dylan contou para a mãe o que havia encontrado no computador do pai. Obviamente, para a grande maioria, é algo mais do que nojento, é assustador, mas ao mesmo tempo, não é um crime. Pelo menos naquelas fotos, não aparentava ser. Mark estava na própria casa, não parecia ter mais ninguém ali sendo obrigado a algo. Ele é um homem adulto, aparentemente sem diagnóstico de qualquer transtorno. Então, quando Elaine tentou modificar o plano de parentalidade falando sobre a descoberta dessas fotos, junto da justificativa de que aquilo causava mal-estar ao seu filho, o tribunal negou o pedido, dizendo que o que ela estava descrevendo era o comportamento privado de um adulto e não representava perigo físico direto para a criança. Por esse motivo, não havia motivo para suspender as visitas. E é aqui que eu acho complicado. Realmente, aquelas fotos não eram indicativo de que Dylan estava em perigo, mas ele, com 13 anos de idade, não tinha discernimento suficiente para escolher se queria ou não conviver com Mark, tendo em vista que havia uma justificativa, talvez pelo menos uma conversa incluindo Mark, Dylan e uma psicóloga, para
para tentar mediar a situação. Na minha opinião, obrigá-lo nunca traria um bom resultado. Contudo, foi o que aconteceu. Elaine detinha custódia física primária e o tribunal estabeleceu um cronograma fixo de visitas para Mark, que incluía o feriado de ação de graças de 2012. Dylan não queria ir, mas Elaine já estava enfrentando alguns problemas por conta desse distanciamento do filho. O advogado de Mark havia protocolado uma petição acusando Elaine de desacato por dificultar as visitas estabelecidas pelo tribunal e, se ela não liberasse Dylan naquele feriado, poderia ser presa por violação da ordem judicial. Você pode estar se perguntando, então Mark sabia que Dylan havia visto suas fotos? Já que Elaine citou na ação de custódia? Pelo menos eu me perguntei isso. E pelo que eu encontrei, Mark achava que Corey era quem tinha visto as fotos e mostrado à mãe. Tanto que em uma discussão entre Corey e Mark pelo celular, ele pede para que não mostre as imagens ao irmão. Talvez essa vontade de receber a visita de Dylan era justamente para tentar conquistar a confiança do menino novamente e estreitar os laços que estavam se perdendo. Por isso, no dia 18 de novembro de 2012, mesmo contra sua vontade, Elaine deixou Dylan no aeroporto de Colorado Springs. Após pousar, Dylan envia uma mensagem à mãe avisando que chegou e ao final inclui uma carinha triste. Elaine diz que está orgulhosa dele e pergunta se o pai foi buscá-lo. Enquanto isso, Dylan e Mark vão ao supermercado e depois passam pelo drive-thru do McDonald's. Na câmera de segurança do Walmart é possível notar a distância entre os dois. Diferente do que se espera em uma relação saudável em que o momento da visita é cheio de afeto, com uma mão no ombro, conversa, sorrisos, nessa visita, Dylan andava longe do pai. Chegando em casa, Dylan manda uma mensagem ao seu melhor amigo Ryan, dizendo que queria dormir na casa dele, mas Mark não havia permitido. Então Ryan responde, dizendo para ele ir no dia seguinte, bem cedo, antes das 7 horas da manhã. Imagina a saudade que eles estavam um do outro. Às 20 horas, o menino responde a mensagem da mãe, dizendo que estava na casa de Mark. Enquanto isso, também conversava pelo celular com a sua amiga Amanda, contando sobre o filme que estava assistindo no momento. Mas, em meio à conversa, Dylan simplesmente para de responder. Às 22 horas, Elaine envia mais uma mensagem. Como você está, filho? Tudo bem? Dylan não responde, nem visualiza essa mensagem. A noite passa e na manhã seguinte, Ryan, que esperava o amigo chegar em sua casa, questiona: Cara, onde você tá? Sem resposta. Mark também liga e manda mensagens. Ei, filho, cheguei em casa e você não está aqui. Me liga quando ver essa mensagem. E nada. Infelizmente, nós temos 3 versões sobre a noite do dia 18. A de Mark, a da acusação e a verdadeira. Eu digo infelizmente porque a versão real nós nunca saberemos. Essa desapareceu com Dylan. Bem no comecinho da minha faculdade, um professor disse que o nosso trabalho, se não seguíssemos a carreira de magistratura, era coletar e fornecer todos os pedacinhos do caso até resultar em um DVD, figuramente falando, que o juiz iria dar play e assistir. Essa seria a base do seu julgamento. Muito provavelmente, esse DVD é a versão aproximada da realidade, mas sempre teremos pedacinhos que não foram coletados. E, como dizemos no mundo jurídico, o que não está nos autos não está no mundo. Com isso, eu quero dizer que, a menos que tenha uma câmera com áudio e imagem colorida de toda a interação de Mark e Dylan naquele dia, não podemos dizer com absoluta certeza o que aconteceu. E é aí que um bom trabalho pericial entra, para começar a juntar os pedacinhos. Vamos lá. Segundo Mark, após buscar Dylan no aeroporto e passar no supermercado no McDonald's, eles foram para casa. Lá jogaram bola por um tempo e depois assistiram a um filme juntos. Por volta das 22 horas, Mark foi dormir e Dylan continuou na sala. No dia seguinte, Mark acordou bem cedo, umas 5 e pouco da manhã, porque sabia que Dylan queria ir na casa do amigo antes das 7 horas. Ele se arrumou, preparou as coisas para sair, mas quando passou pela sala, Dylan continuava dormindo. Ele tentou acordá-lo, mas desistiu. Então disse que o levaria à casa de Ryan mais tarde, quando voltasse de Durango. Quando Mark voltou, Dylan já não estava no local. Mark pensa, ele deve ter ido andando até a casa de outro amigo que ficava mais próximo dali. As horas passam, as mensagens não são respondidas e Mark entra em contato com Ryan e depois com Elaine. Quando Elaine recebe a mensagem do ex-marido, ela fica desconfiada. Como assim Dylan sumiu? Ele não faria isso com ela. Dylan tinha uma ótima relação com a mãe e com o irmão Corey. Se ele tivesse fugido porque não queria ficar com o pai, teria mandado uma mensagem para eles. Por isso, ela saiu imediatamente de Colorado Springs. Elaine sabia que tinha algo estranho acontecendo. Mark mandou uma mensagem dizendo que estava saindo da delegacia, onde relatou o desaparecimento de Dylan ao xerife. Mas Elaine, desconfiada, ligou logo em seguida e foi informada de que não havia nenhum boletim de ocorrência sobre o sumiço de Dylan, nem nada do tipo. Quando Elaine finalmente chegou em
Bayfield na madrugada do dia 20, eles disseram que Mark tinha aparecido lá mais tarde e noticiado o desaparecimento do filho, provavelmente após saber que Elaine estava a caminho. Bom, a primeira autoridade a saber do desaparecimento foi o chefe dos bombeiros. Lá, em áreas rurais e montanhosas, como o Colorado, os bombeiros costumam chegar antes da polícia estadual para iniciar as buscas físicas imediatas, já que possuem equipamentos de resgate e cães farejadores. O bombeiro Roy respondeu ao chamado imediatamente, preocupado com o horário porque estava escurecendo, o que obviamente seria prejudicial nas diligências. Quando chegou à residência de Mark, primeiro notou muitas garrafas de bebida espalhadas dentro e fora da casa. Quando Mark atendeu a porta, estava desarrumado, como se estivesse dormindo, e seu comportamento era relaxado e indiferente. Posteriormente, Roy disse: "Normalmente as pessoas demonstram muita emoção quando alguém está desaparecido. Eu diria que Mark Redwine parecia preocupado, mas não estava nem um pouco frenético." Já Roy estava com toda a disposição do mundo para encontrar Dylan. Ele havia levado o cão farejador para ajudar nas buscas e pediu um objeto que tivesse o cheiro do seu filho. Mas Mark respondeu que não havia nada de Dylan na casa. Ele disse que o menino morava com a mãe e só estava de visita, portanto não tinha roupa ou qualquer artigo com o odor dele ali. É claro que Roy estranhou. Dylan não havia levado uma mala de roupas para passar a semana? Escova de dentes? Carregador de celular? Foi só com a roupa do corpo? Mark continuou dizendo que realmente não havia nada. Mas Roy não desistiu. E é bom, né? Quando temos alguém querendo fazer o trabalho bem feito. Roy perguntou onde Dylan havia dormido na noite anterior e isso não tinha como Mark negar, porque se ele não tivesse dormido ali na noite anterior, o pai estaria mentindo sobre tê-lo visto naquela manhã. Então, ele levou o bombeiro até o sofá da sala de televisão e lá tinha um travesseiro. Roy pegou a fronha e deu pro cachorro cheirar, mas, estranhamente, o cão não conseguiu detectar o cheiro do menino. Esses animais são treinados para dar um alerta quando sentem um odor. Nesse caso, seria o cheiro de suor, de pele, o cheiro que o ser humano deixa quando entra em contato com um objeto. Se Dylan tivesse dormido naquele travesseiro, o odor seria mais do que o suficiente para que o cão avisasse o bombeiro. O aviso depende do treinamento, mas pode ser latindo, sentando, apontando com o nariz. Mas não, o cachorro ficou sem reação, como se estivesse cheirando algo neutro, algo limpo. Roy avisou que iria iniciar as buscas na região e outra coisa estranha aconteceu. Quando eram umas 23 horas, as luzes da casa de Mark foram apagadas, como se ele tivesse ido dormir. Não era o comportamento comum. Na grande maioria dos casos, os pais deixam as luzes ligadas, luzes da varanda, da cozinha, do quarto, tudo que possa facilitar para a pessoa perdida encontrar a casa no escuro. E, geralmente, os familiares não conseguem dormir nessas primeiras horas de busca. É uma angústia gigantesca. Lembram do vídeo anterior que contei a história da Elizabeth Smart? O esforço, as noites em claro, esse é o comportamento mais comum. Mas como eu sempre falo para vocês, cada ser humano tem uma reação. Não há uma cartilha de como agir em cada situação adversa. 1h da madrugada do dia 20, Roy pausou as buscas. Eles não haviam encontrado nada por perto e aquela região era extremamente escura, com florestas e montanhas. Para a segurança de todos e também para ser mais efetivo, era necessário que o local estivesse amplamente iluminado. Então, às 7 horas da manhã, eles retomaram as buscas. Nesse momento, Elaine, Corey e Mike já haviam chegado e se encontraram com um bombeiro para traçar um plano de ação. Enquanto isso, Mark Redwine continuava sem ajudar. Eles o viram tomando café na varanda de casa, enquanto todo mundo corria de um lado para o outro à procura de Dylan. As autoridades policiais do condado de La Plata, que abrangia a região onde Mark morava, foram colher os primeiros depoimentos sobre o desaparecimento. Claro que o pai, a última pessoa que viu Dylan, era a peça mais importante da investigação, mas já nas primeiras conversas, os detetives começaram a desconfiar de que Mark não estava contando a história completa. Uma coisa legal que eles fizeram nesse caso foi reconhecer a gravidade da situação e também as próprias limitações. Geralmente, nesses casos que começam a ganhar tração, principalmente envolvendo crianças, serial killer ou coisas assim, há uma briga de poderes e ego. Eu não sei se continua desse jeito, mas diversos casos antigos eu vi isso acontecendo, de não querer pedir ajuda, de querer resolver tudo sozinho pra mostrar que é competente. Como lá o cargo de xerife, que seria tipo o nosso delegado, não é disponibilizado por meio de concurso público, como no Brasil, é importante fazer seu nome para continuar relevante dentro da carreira. Bom, após 5 dias de buscas e conversas com as últimas pessoas que viram ou falaram com Dylan, o xerife do condado solicitou a ajuda do FBI. E logo que chegou, o agente especial John Gruzzi notou a especificidade seletiva da história. Ou seja, Mark lembrava de tudo da noite anterior
anterior como se fosse um filme. A parada no McDonald's, as compras no Walmart e até uma brincadeira de lutinha que ele disse ter tido com Dylan. Mas, quando o assunto era a manhã do sumiço, a memória dele falhava e as declarações eram vagas. O agente usou um truque clássico de interrogatório. Ele tentou dar uma saída honrosa para Mark, perguntando algo como: escuta, será que nessa brincadeira de lutinha com o Dylan, ele não se machucou? Sem querer mesmo, caiu, bateu a cabeça e daí começou a sangrar? A ideia era para ver se o pai confessaria um acidente para se livrar da acusação de assassinato planejado. Mas Mark não mordeu a isca. Ele insistiu que o menino estava perfeitamente bem e dormindo quando ele saiu de casa. Tinha outra coisa também. Mark disse que estava desconfiado de que Dylan havia ido pescar, já que não estava achando a sua vara em lugar nenhum da casa. E algo poderia ter acontecido com o menino enquanto estava no lago. Corey achou estranha essa versão, já que o seu irmão mais novo ainda estava aprendendo a pescar e não era algo que optaria fazer sozinho. Mesmo assim, os detetives não queriam deixar passar nada. Então foram até o lago indicado por Mark e lá sim, os cachorros sentiram o odor de Dylan. A essa altura, Elaine já havia disponibilizado um boné que o filho usava com frequência para os animais cheirarem. Os investigadores fizeram uma varredura exaustiva no fundo do lago usando mergulhadores e tecnologia de sonar, mas nada foi encontrado. Os próximos 2 meses foram marcados por buscas sem sucesso, mas depoimentos extremamente prejudiciais a Mark. Quando o FBI colheu o depoimento de Betsy, a primeira esposa de Mark, ela falou algo problemático. Durante o divórcio deles, nos anos 80, o ex-marido fez essa ameaça específica: eu mataria nossos filhos antes de deixá-los com você. E é curioso que depois do divórcio, ele agiu como se nem pai das crianças fosse. Com essa afirmação, é possível perceber como o foco dele era muito mais na vingança contra a mulher que o deixou do que no amor pelos filhos, como parecia estar acontecendo com a segunda ex-esposa, Elaine. Outra coisa que ele disse também foi: se eu matasse alguém, esconderia o corpo nas montanhas. Ninguém jamais o encontraria. Além disso, lembra que a primeira fronha disponibilizada por Mark parecia não ter o odor de Dylan? Isso levou a equipe a cogitar que o problema pudesse ser a falta de detecção pelo cachorro. No entanto, quando a unidade canina K9 chegou para auxiliar nas buscas, uma das agentes realizou um teste utilizando peças de roupa trazida pela mãe de Dylan. Entre 20 itens espalhados, Seigla, a cadela daquela agente, rastreou o cheiro imediatamente. O episódio serviu como uma confirmação de que Dylan jamais havia utilizado o travesseiro fornecido pelo pai no primeiro dia. Mas ficaria ainda mais complicado para Mark, porque dentre os novos cães farejadores estavam os cães de cadáver, treinados para detectar restos mortais e sangue. Assim que a unidade canina chegou à casa, os alertas começaram, especificamente no chão da sala de televisão e na caminhonete. Ainda assim, Mark tentava descredibilizar o uso de cães pela polícia, dizendo que eles estavam perdendo tempo, já que Dylan provavelmente havia fugido. A essa altura, a história da pesca tinha sido descartada porque a vara foi encontrada na garagem da casa de Mark. Então, a nova versão do pai era que Dylan fugiu de casa, o que Elaine negava fervorosamente. Ela disse para a polícia: Dylan nunca faria isso. Se ele realmente tivesse fugido, era para me encontrar. Ele teria ligado para mim. Ela ainda fala que o filho era sim um menino muito ativo, mas não ao ponto de sair sem rumo pelas montanhas sozinho. Assim como a maioria das crianças de 13 anos de idade naquela época, em 2012, o que realmente era legal para ele era ficar no celular, era passar tempo usando a internet e jogando videogame. Com medo de o caso cair no esquecimento, em fevereiro de 2013, Elaine foi até o programa do Dr. Phil com seu filho Corey para falar sobre o desaparecimento de Dylan. E, por incrível que pareça, Mark também compareceu. Nesse programa, houve um embate claro entre os divorciados, com acusações feitas por Elaine e Corey de que Mark era o responsável pela morte do menino. Já Mark tentava pintar Elaine como uma mãe ausente e instável, a chamando de histérica, vingativa e irracional. Ele se posicionou como uma vítima, como se estivesse sendo caçado por todos, mesmo não havendo provas contra ele. Dr. Phil confrontou Mark sobre essa postura, notando que ele gastava mais energia criticando Elaine do que demonstrando preocupação com o paradeiro de Dylan. Essa frieza e o foco no ataque pessoal foram pontos que moldaram a percepção pública sobre Mark logo após o programa. Corey trouxe à tona a falta de esforço nas buscas por parte de Mark. Ele relatou que enquanto todos estavam andando em meio às florestas, subindo e descendo montanhas, o pai estava em casa fazendo-se sabe-se lá o quê. Já Mike, padrasto de Dylan,
Dylan estava lá ao lado deles. Amigos da família estavam lá e até mesmo amigos de Dylan, adolescentes, voaram de Colorado Springs para a região de Bayfield. E aqui entre a gente, o advogado de defesa de Mark foi muito corajoso, para não falar outra palavra, por colocá-lo nessa posição. Eu não consigo entender qual foi o planejamento por trás disso. Era óbvio que seria prejudicial a ele. Enfim, enquanto tudo isso acontecia, a operação de busca em larga escala planejada pelo xerife do condado de La Plata continuava em ação, vasculhando todas as montanhas da região. As buscas precisaram parar nos meses em que havia muita neve, mas quando voltaram, eles focaram na Middle Mountain por 2 motivos. Primeiro, porque Mike, marido de Elaine, disse ter visto Mark na região em uma das vezes que eles estavam fazendo as buscas, mas Mark estava separado do grupo e sozinho. E segundo, porque os cães já haviam dado o alerta algumas vezes por lá. Até que em 22 de junho de 2013 foram encontrados parte dos restos mortais de Dylan Redwine, de 13 anos. Pedaços de roupas, tênis e mochilas pertencentes ao menino. Os ossos estavam espalhados em um raio de alguns metros e a perícia determinou que a vida selvagem do local, como ursos e coiotes, haviam movido os ossos ao longo dos meses. Eles foram localizados a uns 12 quilômetros da casa de Mark. Mas uma peça muito importante não estava lá, a cabeça de Dylan. Após análise antropológica forense, foi confirmado que os ossos eram do menino desaparecido, transformando a investigação de pessoa desaparecida para homicídio. Tonya Goldbridge, investigadora do caso, entrou em contato com Mark para falar sobre a descoberta, e a conversa é muito estranha. Quem tá apenas escutando, eu vou colocar o trecho legendado na tela. This is Mark. Hey Mark, it's Tanya. Hi, how are you? I'm wonderful. How are you? Oh, I'm living the dream, the dream. Are you intoxicated, Mark? Nope, not at all. Okay, then why are you talking to me like that? Because you can't seem to think no deeper than the surface. He told me to pull my head out of the sociopath's ass and that women are only good for one thing, and it's not cooking and cleaning. Because I'll be honest with you, Tanya, I don't think you're capable of handling a situation. Really? Don't you think it's pretty amazing we found any remains up on Middle Mountain? In the middle of nowhere? You know, 2% of Dylan's remains does not constitute him being found, so, you know what? Yes, it does. He's dead. We know that now. If we hadn't gone up there and looked, we wouldn't have known that. So 2% of Dylan's remains constitutes him being found. I'd like to find the rest of him, but yes, we know what happened. We know he's no longer with us. Com isso, os detetives voltam para a casa de Mark, acompanhados da equipe de perícia e um tubo de luminol. Nos Estados Unidos, para aplicar luminol, remover carpetes ou realizar qualquer tipo de busca invasiva, a polícia precisa de um mandado de busca específico para crimes violentos, comprovando a existência de causa provável. Como a princípio eles estavam investigando um desaparecimento e apesar da desconfiança não tinham provas o suficiente para justificar tal busca, eles só voltaram com o mandado assinado em mãos após encontrarem os ossos de Dylan. Provavelmente a maioria de vocês que estão aqui são viciados em programas de investigação policial e conhecem o luminol, mas eu vou explicar mesmo assim caso alguém ainda não saiba. O luminol é um composto químico que brilha com uma cor fluorescente quando entra em contato com o ferro presente na hemoglobina do sangue. A parte mais interessante desse produto é que ele é capaz de detectar vestígios de sangue, mesmo que tenham limpado o local ou que a mancha seja invisível a olho nu. Pois bem, quando eles espirraram o líquido onde o cão alertou meses antes, as manchas de sangue começaram a brilhar. O tapete da sala, o sofá, o chão e algumas partes da mobília apresentavam padrões de borrifo e saturação que eram consistentes com um ferimento grave. O exame de DNA foi feito e restou comprovado que o sangue era de Dylan. Nesse momento, a história de Mark mudou. A princípio, ele disse que Dylan estava com a boca machucada por conta de uma afta, mas isso não colou. Então, ele falou que os dois estavam brincando com uma bola de futebol de espuma quando o pai acertou o filho sem querer e ele começou a sangrar. É claro que essa versão é extremamente frágil. Primeiro que Mark negou que Dylan estivesse machucado lá nos seus primeiros depoimentos, até mesmo quando o agente do FBI ofereceu essa saída, lembra? Segundo, essa bola que ele está falando não é a que conhecemos, é um brinquedo de espuma, e a perícia garantiu que os padrões das manchas
ferramentas encontradas naquele local não eram consistentes com um machucado leve que a bola pudesse causar. Eu nunca brinquei com uma dessa, mas parece que é praticamente impossível se machucar com ela, justamente por ser super leve, feita de espuma para jogar com crianças sem risco de machucá-las. Tanto que quando eu tava pesquisando sobre esse caso, as pessoas riram dessa história da bola. Mas o agente especial da FBI continuou a conversa com Mark como se a sua história fosse plausível. O agente pergunta: então o que será que aconteceu com Dylan? Será que foi um urso que o pegou? Quando a gente fala isso, Mark ficou extasiado, dizendo: sim, deve ter sido um urso, nós temos muitos ursos nessa região. Ele parecia quase animado com a ideia, como se tivesse achado a explicação perfeita. O agente então tentou uma tática diferente. Escuta, Mark, talvez tenha sido um acidente, talvez as coisas tenham saído do controle enquanto vocês brincavam de lutinha e algo aconteceu com o Dylan. Você não teve a intenção. O agente alega que nesse ponto, Mark ficou muito quieto, inclinou-se para frente com os ombros curvados e a cabeça baixa e ficou assim por alguns momentos antes de responder: eu tenho que pensar em mim. Não sei como ele conseguiu, mas Mark convenceu sua namorada a testemunhar que o sangue da sala era de outra visita, que aconteceu no começo do ano. Segundo ela, Dylan cortou o dedo e foi um corte profundo que espalhou sangue pelo local. Obviamente, Elaine estava arrasada. Ela não imaginava que o ex-marido era um assassino. A princípio, quando tudo começou a acontecer, acreditava que Mark havia escondido Dylan para se vingar dela. É claro que se ela estivesse com qualquer dúvida que Mark era capaz de matar o seu filho, não o deixaria ir até a casa do pai. Mas, com as atitudes de Mark durante as buscas, ela começou a pensar na possibilidade e agora ela tinha certeza da sua culpa. Bom, sabendo que Dylan já não estava com vida, os investigadores escolheram juntar mais provas com calma, antes de indiciar Mark pelo homicídio do próprio filho. Eu achei um pouco demorado, não vou negar, mas eu também entendo o medo de levar o caso incompleto a júri e acabar sem uma condenação, quando eles tinham convicção que o crime havia sido cometido pelo pai. Durante esse período, Corey contou que Dylan, meses antes, havia discutido com Mark e enviou diversas mensagens pedindo que o irmão mandasse as fotos polêmicas por celular. Ele disse que Mark estava falando mal de Elaine e de Corey mais uma vez, tentando fazer a cabeça do menino contra eles, dizendo que os dois eram um péssimo exemplo para Dylan, que obviamente ficou revoltado com a hipocrisia. Corey não as enviou porque tinha medo do que o pai poderia fazer quando soubesse que Dylan havia visto as fotos. E gente, eu vi alguns vídeos sobre o caso sempre botando essas fotos como grande problema, mas elas não são. O foco é que Mark era um marido violento e um pai abusivo. Você pode ter seus fetiches aí na sua casa, claro que não recomendo que sejam os mesmos, mas isso não quer dizer necessariamente que você é capaz de cometer um crime. Mark tinha um padrão complicado de comportamento que já vinha desde o seu primeiro relacionamento há mais de 20 anos. Juntando com o vício em álcool e misoginia extrema, um confronto com ele poderia ter um péssimo resultado. E essa era a versão mais plausível para os investigadores. O FBI conseguiu os registros da operadora que comprovaram a falta de comunicação com qualquer torre da região a partir das 21 horas do dia 18 de novembro, deixando a tese de que Dylan perdeu a vida ainda no dia 18 cada vez mais forte. Os peritos descobriram que Mark havia realizado uma limpeza seletiva em seu aparelho. Enquanto as mensagens mundanas e sem importância permaneciam, as conversas com Elaine e Corey no período crítico do desaparecimento foram apagadas. Isso provou que Mark estava tentando apagar o registro de sua hostilidade e frieza logo após o crime. Outra coisa importante, enquanto Mark afirmava estar em casa, os registros mostraram o celular dele ativando torres que cobriam a região da Middle Mountain, em horários em que ele não havia declarado. Ou seja, ele esteve na área onde os restos mortais seriam encontrados em momentos em que ele alegava estar dormindo ou resolvendo assuntos na cidade de Durango. Isso confirmava o que Mike, o marido de Elaine, havia visto: Mark sozinho andando pela montanha. Até que em novembro de 2015, 3 anos após o desaparecimento, 2 trilheiros que exploravam a montanha encontraram um crânio, a cerca de 2 quilômetros de onde os primeiros restos mortais haviam sido localizados. O crânio de Dylan contava uma história. Como mencionado anteriormente, a região era habitada por animais selvagens, como ursos e coiotes, o que explicava por que em 2013 foram encontrados apenas os ossos. A fauna local havia consumido a carne. No entanto, a perícia forense é capaz de distinguir com precisão marcas deixadas por dentes e mordidas de danos causados por outros instrumentos. No caso de Dylan, o crânio apresentava 2
2 marcas de trauma provocadas por um objeto contundente e uma ferramenta afiada, como uma faca ou serra. As conclusões dos patologistas e antropólogos forenses foram o golpe final na narrativa de Mark. Embora a defesa insistisse na tese de um ataque animal, os especialistas foram categóricos. As fraturas no crânio de Dylan não possuíam o padrão de esmagamento típico das mandíbulas de um predador. Em vez disso, a perícia identificou incisões precisas e marcas de impacto que indicavam o uso de força humana e instrumentos metálicos. Para os peritos, o cenário era claro. O corpo havia sido manipulado para dificultar a identificação da causa da morte. Aquilo não foi obra da natureza, mas um esforço deliberado de ocultação de cadáver. Com essa descoberta, finalmente em 2017, Mark foi indiciado por homicídio em 2º grau e abuso infantil resultando em morte. Então, depois de tudo isso, qual foi a tese apresentada pela acusação? A promotoria estabeleceu que o crime ocorreu entre 21 horas e 37 minutos e 22 horas de domingo, no mesmo dia em que Dylan chegou para a visita. O último registro de atividade do celular do menino foi às 21 horas e 37. Ele não respondeu a mensagem de sua mãe às 22 horas, nem visualizou comunicações posteriores. Para os promotores, essa interrupção súbita não condiz com o comportamento de um pré-adolescente tecnologicamente ativo, indicando que ele foi incapacitado ou morto nesse intervalo. A tese sustenta que Dylan confrontou Mark sobre as fotos comprometedoras encontradas no computador do pai em 2011. A acusação apresentou mensagens de Dylan para o irmão Corey, enviadas meses antes, onde o jovem expressava o desejo de usar as fotos para desmascarar o pai durante uma discussão. Naquele dia 18, é possível que Dylan tenha encontrado os documentos da ação de custódia sobre a mesa da cozinha, servindo como estopim para a discussão, já que ele rejeitava a ideia de morar com o pai. O promotor Christian Champagne argumentou que esse confronto, onde o filho traz à tona as fotos polêmicas do pai, feriu o ego de Mark, desencadeando um ataque de fúria. Com o depoimento de diversas pessoas que conviveram com Mark, não era difícil imaginá-lo furioso, perdendo o controle quando confrontado. A perícia com luminol revelou vestígios de sangue de Dylan em múltiplos pontos da sala de estar, no tapete, no sofá e no chão de madeira. O padrão de manchas foi classificado como borrifos de impacto, o que contradiz a versão de Mark de que o sangue seria de um ferimento leve no lábio. A ausência de odor de Dylan na fronha do sofá, confirmada pela unidade canina K9, serviu para provar que o menino jamais chegou a dormir naquela noite. A promotoria alegou que Mark utilizou sua caminhonete Dodge para transportar o corpo até Middle Mountain durante a madrugada, tese reforçada pelo alerta de cães farejadores de cadáveres no veículo. A localização do crânio em 2015, separado do restante do corpo e com marcas de ferramenta afiada, foi apresentada como prova de que Mark tentou remover a cabeça para ocultar as fraturas causadas por um objeto contundente e impedir a determinação da causa da morte. Toda a atividade de Mark na manhã seguinte, ligar a TV no canal Nickelodeon, deixar uma tigela de cereal na pia e realizar tarefas na cidade, foi descrita pela acusação como uma tentativa deliberada de criar um álibi e simular que Dylan estava vivo quando ele saiu de casa às 7h30 da manhã. Mark negou todas as acusações e sua defesa tentou trabalhar com diversas teses. O pilar central foi argumentar que Dylan saiu de casa por conta própria e foi vítima de um ataque de urso ou leão da montanha. A defesa também tentou minimizar a importância do sangue encontrado na sala de estar, dizendo que poderia ter sido apenas um corte acidental. Como alternativa ao ataque animal, a defesa sugeriu que Dylan poderia ter sido atingido acidentalmente por um tiro de um caçador enquanto caminhava pela montanha. Segundo essa tese, o caçador teria se assustado e abandonado o corpo e os danos no crânio teriam vindo do projétil. E eu sei que parece estranho, mas a defesa geralmente trabalha com mais de uma tese, tipo plano A e plano B. A defesa tentou impedir que o júri visse as fotos polêmicas, alegando que elas eram altamente prejudiciais e serviriam apenas para chocar e enojar os jurados. E eu realmente achei que o juiz ia vetar o uso, tá? Como aconteceu no caso do Chris Schultz, aquele pai que deixou a menina trancada no carro. No caso dele, o juiz proibiu o uso do histórico de buscas de Chris porque algumas buscas eram em sites de conteúdo adulto, o que dava a entender que enquanto sua filha estava morrendo, ele estava se satisfazendo. Essa decisão é chamada de unduly prejudicial e acontece quando algo é excessivamente prejudicial e pode fazer com que os jurados tomem uma decisão com base em um preconceito ou emoção. Mas neste caso, o juiz permitiu o uso das fotos porque ele decidiu que o valor das imagens para explicar o motivo do crime superava o potencial
silenciar o preconceito do júri, principalmente porque essa foi a peça principal da acusação na hora de explicar a motivação do crime. Um adendo de opinião aqui. Para além das fotos, isso pode ter sido um ato de vingança contra Elaine. Só uma suposição, levando em consideração que ele fez uma ameaça à sua ex-esposa, dizendo que preferia matar os filhos do que deixá-los com ela, e levando em consideração as atitudes de Dylan em relação a ele, deixando claro que preferia estar com a mãe e que não tinha mais vontade de visitá-lo, pode ter desencadeado um ataque de fúria ou desespero para ter controle sobre a situação novamente. O controle que claramente ele havia perdido como pai. Bom, a tese que a defesa realmente tentou se agarrar foi a do ataque de urso, mas os especialistas em vida selvagem, liderados por biólogos de parques do Colorado, e a perícia forense apresentaram 4 pontos fundamentais. Primeiro, o ciclo de hibernação. O desaparecimento ocorreu em 19 de novembro, e especialistas testemunharam que, naquela altitude e com as temperaturas registradas naquela semana, os ursos já haviam entrado em hibernação profunda. A probabilidade de um urso estar ativo, caçando e atacando um humano naquele período era estatisticamente próxima de zero. Segundo, padrões de alimentação e dentes. Antropólogos forenses e biólogos explicaram a diferença entre trauma perimortem, na hora da morte, e atividade de carniceiro, pós a morte. Ursos possuem dentes carniceiros, que deixam marcas de esmagamento e furos arredondados nos ossos. O crânio de Dylan tinha marcas lineares e afiadas. O especialista afirmou categoricamente: ursos não possuem dentes que fazem cortes retos e finos como lâminas. As marcas eram consistentes com uma faca ou serra metálica. Terceiro, logística de transporte do predador. A promotoria questionou a lógica de um animal carregar apenas o crânio de Dylan por mais de 2 km montanha acima, deixando o resto do corpo para trás em uma elevação inferior. Biólogos explicaram que predadores tendem a consumir a presa perto de onde a matam ou arrastar o corpo inteiro para um covil, mas não realizam o transporte seletivo e o descarte em locais tão distintos como o que foi encontrado. Quarto, falta de danos nas roupas. Quando os restos foram achados em 2013, as roupas de Dylan, como a camiseta e pedaços da mochila, não apresentavam os rasgos massivos de garras ou perfurações típicas de um ataque violento de predador, reforçando que o corpo foi deixado na montanha já sem vida e os danos causados foram climáticos e de passagem do tempo. No tribunal, a frase que marcou o júri foi: animais podem ter espalhado os ossos, mas um humano com uma ferramenta afiada foi quem causou os danos no crânio. Durante o julgamento, Mark permaneceu sem reação. Quando a promotoria mostrava fotos de Dylan sorrindo ou seus restos mortais, Elaine e Corey se emocionavam muito. Elaine precisou, inclusive, se ausentar da sala algumas vezes. O pessoal do júri leu isso como frieza e indiferença, o que não ajudava na imagem que se espera de um pai triste pela morte do filho, ou ao menos arrependido do que fez. Essa falta de emoção começou lá na primeira conversa com o bombeiro Roy e se estendeu até o dia do julgamento. Os únicos momentos em que Mark explodia ou se alterava era quando estava brigando com Elaine ou com alguma outra mulher. Como aconteceu com a investigadora, que ele simplesmente disse que mulheres só eram boas para uma coisa, e isso não incluía limpar e cozinhar. Ele também estourou com uma amiga de Elaine, que foi tentar conversar com ele sobre o desaparecimento de Dylan. Ela estava doente e Mark disse que esperava que o câncer a matasse logo e matasse Elaine também. Com outra amiga da família, ele estourou quando ela citou as fotos, ameaçando bater na mulher com um pedaço de madeira. Bom, ao fim, Mark continuou negando seu envolvimento. E eu realmente fico incomodada quando eu pesquiso casos em que não há uma confissão, sabe? Falta aquele sentimento de ciclo encerrado, um desfecho. O júri o considerou culpado pelos 2 crimes ao qual foi acusado e o condenou a 48 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional a partir de 2053. Ele terá 92 anos de idade. Em 2023, a sua defesa interpôs um recurso de apelação contra a sentença, mas até o momento não houve atualizações. Na apelação, eles trouxeram a questão da decisão injusta motivada pelas fotos polêmicas que foram utilizadas. Era meio lógico que eles iriam por esse lado, porque se eu fosse a defesa, em um mundo completamente hipotético, ok, nunca foi o meu chamado, mas nesse caso seria a minha tentativa também. Caso haja alguma mudança quanto a isso, eu vou atualizar o vídeo aqui pelos comentários. Antes de terminar esse vídeo, eu quero falar sobre o juiz da ação de custódia, aquele que determinou a obrigatoriedade da visita de Dylan, porque sempre que eu vejo um caso em que há alguma atitude que pode ter sido equivocada por parte das autoridades, eu tenho curiosidade de saber o que eles acham do acontecido e se eles pensam que há algo a ser modificado no sistema para evitar essas situações. Bom, o juiz Lehman
afirmou em entrevistas posteriores que o caso de Dylan Redwine foi o pior pesadelo de sua trajetória no judiciário. Ele se aposentou em 2016, ainda antes do julgamento criminal de Mark, carregando o peso de ter assinado as ordens que forçaram Dylan a ir à casa do pai. Embora não pudesse mudar as leis na época, o caso gerou uma reflexão no sistema judiciário do Colorado sobre como ouvir melhor as crianças em casos de custódia contenciosa, especialmente quando há sinais de comportamento perturbador dos pais. Durante o julgamento criminal em 2021, a advogada de custódia de Elaine, Amber Harrison, testemunhou sobre a frustração de Dylan com as decisões do tribunal. Ela confirmou que, sob as regras do juiz Lehman, não havia evidências legais suficientes na época para suspender as visitas, apesar do medo visível do menino. O caso de Dylan ajudou a impulsionar a aprovação da lei de Kaden no Colorado. Kaden Mancuso era uma menina de 7 anos de idade da Pensilvânia que foi brutalmente assassinada por seu pai biológico, Jeffrey Mancuso, em agosto de 2018. O crime ocorreu durante uma visita não supervisionada determinada pela justiça, mesmo após a mãe de Kaden ter apresentado evidências do histórico violento e problemas de saúde mental do pai. O tribunal concedeu visitas não supervisionadas a Jeffrey Mancuso, ignorando condenações anteriores por agressão e uma ordem protetiva contra ele. Um psiquiatra nomeado pelo tribunal já o havia diagnosticado com tendências violentas e suicidas. Já no Colorado, Elaine, mãe de Dylan, juntou-se a Christy Brooks, mãe de Kaylin, uma menina de 13 anos que tirou a própria vida após anos sendo forçada por ordens judiciais a conviver com o pai abusivo. Juntas, elas impulsionaram reformas legislativas incluindo prioridade à segurança, garantir que o risco de violência física ou psicológica seja o fator determinante em decisões de custódia, superando a obrigatoriedade da convivência compartilhada quando há perigo. Segundo ponto, capacitação judicial. Exigir que juízes e profissionais que atuam em casos de família recebam treinamento rigoroso sobre violência doméstica e abuso infantil. Esse aqui a gente precisa no mundo inteiro, né? Terceiro ponto, proteção contra terapias de reunificação. Limitar o uso de tratamentos de reunificação que forçam o contato entre a criança e o agressor sem comprovação científica de segurança. A luta é óbvia para nós, mas parece que precisa ser relembrada o tempo inteiro. É a luta por um sistema que ouça as vozes das crianças e priorize sua integridade, evitando que ordens judiciais inflexíveis, como as que forçaram Dylan Redwine a visitar o pai em 2012, resultem em tragédias. E por último, porque eu quero que vocês saiam daqui com isso na cabeça, Dylan é o verdadeiro foco desse caso. Dylan era um menino amável, ativo, cheio de vida, com diversos amigos, comunicativo, extremamente talentoso nos esportes, que abraçou a sua mãe pela última vez em 18 de novembro de 2012 e nunca mais voltou para casa. Acima de tudo, Dylan ainda era uma criança, tentando entender o mundo, tentando entender o que havia visto sobre seu pai. Um pai que um dia ele amou e admirou. O mesmo pai que, ao que tudo indica, o matou e o esquartejou. Corey, o irmão mais velho, disse após o julgamento: "Eu me lembrarei de Dylan pelo que ele era quando estava vivo, pela criança brilhante e poderosa. Esses 9 anos foram focados em sua morte, e isso é uma representação completamente errada de quem Dylan realmente era. Então nossa família fará tudo o que puder para manter quem ele era como pessoa em primeiro plano em nossas mentes, e tentaremos viver nossas vidas da melhor forma por ele, para que ele tenha orgulho de nós." Atualmente, Corey é casado, pai de uma menina, e diz que é grato pela oportunidade de ser o pai que Mark nunca foi, de acertar em tudo o que Mark tanto errou. Bom, eu geralmente termino meus casos nesse tom, mas nesse eu quis reforçar ainda mais porque eu vi alguns vídeos que me deixaram extremamente chateada com os criadores de True Crime. De verdade, as piadinhas quanto às fotos o tempo inteiro e a forma como pareciam esquecer que houve uma vítima fatal nessa história acaba incentivando comentários no mesmo tom. Ainda bem que a minha comunidade não é assim, né? Então é isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido a história de Dylan. Vejo vocês na próxima. Tchau!